noite que se preparou para isso, fique ao lado desse seu amado, fique ao lado da tua amada, e nessa hora, esse momento todo especial, você sinta esse calor deste que está ao teu lado, e nós vamos entrar num momento de comunhão com Deus, um momento onde nós percebemos a presença do Senhor. Aleluia. Nessa hora o toque, o sinta e o perceba. Aleluia. É o teu momento de oração, de intercessão. Esse alguém escolhido, esse alguém que você sonhou os teus planos, dê a mão a ele agora, o abrace agora, o sinta e o receba nesse momento. Aleluia. Ore por essa pessoa que precisa de você. Perceba a necessidade, sinta o calor. Quero interceder pela tua vida agora, Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Esse casal, meu Deus, que tem tuas promessas, teus planos, o teu projeto sobre eles como base de uma estrutura familiar. Esse momento é um momento que ele precisa tocar, precisa ser tocado, precisa sentir esse calor e esse momento. Perceba para o que você foi chamado. Perceba. De repente esse toque é um alimento, é uma água que rega, é um calor sentido e recebido. Encoste sua cabeça, encoste o seu peito, o abrace, o sinta agora. Você saiu de sua casa para isso. Você está investindo em algo que Deus te deu. Não há ninguém mais importante do que essa pessoa. Não há ninguém mais importante do que ela. Não há ninguém mais importante do que ele para você. Com quem você divide teus sonhos, com quem você divide os teus dias, com quem você divide tuas cargas. Ele é o teu amor, o teu amigo, a tua amiga, aquele que te conhece como poucos, aquele que encontra-se contigo nos dias bons, mas aquele que te conhece nos dias maus. É Ele a quem você cuida, é ela a quem você tem cuidado. É o teu prêmio, é o teu presente de Deus. Agradeça a Ele por isso. O cordão de 3 dobras dificilmente se romperá. As muitas águas não poderão afogar o amor.
nem desfazer aquilo que o Senhor tem feito na vida de vocês. Como o seu coração, o seu propósito, o seu pensamento nessa hora. Faça uma declaração agora. Faça uma declaração. Diga para ela. Diga para ele, é o seu momento. É o seu momento. Isso. É o momento de vocês. É isso mesmo. Tão especial. Tão oportuno. Digo, eu te amo. Estamos ligados e aliançados em Deus para sempre. Amém? Amém, Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Que momento oportuno, especial, que não é feito mecanicamente. Quero agradecer aqui, primeiramente, a todos os irmãos, agradecendo a Deus, mas agradecendo também aos irmãos que prepararam esse momento. Aqueles irmãos que pegaram a ideia desse projeto e produziram vídeo, convite, decoração, lembranças, mas aqueles que vão participar da execução, por meio de algumas fotos, por meio de dinâmica entre os casais, tudo para trazer leveza neste momento, tudo para trazer uma bênção de Deus para a tua vida. Mas venha desarmado, com o coração aberto. E eu louvo a Deus que podemos ter quebrado um pouco disso nesse momento de comunhão, nesse momento que nos sentimos um pouco mais. Agradecendo a Deus pela presença de vocês e orando pelos irmãos que não puderam estar aqui, por contextos sociais diferentes dos nossos, de repente uma distância, uma outra cidade, num contexto familiar, num cenário que foi um pouco mais desafiador do que o nosso, porque não dá para nós medirmos os outros por nós. De repente, um filho pequeno não pode ser deixado com alguém, ou de repente uma dificuldade encontrada no dia o impossibilitou, a impossibilitou. Um cônjuge com um pensamento desigual, numa fé desigual, não sei. Tantos contextos, não é? Familiares, sociais, podem ter servido de impedimento para essa presença. Mas eu louvo a Deus que nós oramos tanto pelos presentes quanto pelos ausentes também. Irmãos, há certas áreas de nossa vida que falam muito alto dentro de nós. A área sentimental é uma dessas áreas. Uma área que se interliga em todas as áreas da nossa vida. Certas pessoas e certos pensadores, estudiosos, buscam dissecar o ser humano, ou seja, dividi-lo e fragmentá-lo. Alguns chegam a dizer que nós somos um espírito dentro de um corpo que temos uma alma. Eu prefiro achar que nós somos um ser único composto de tantas áreas da nossa vida. Digo isso porque a área sentimental, ela afeta o nosso físico, afeta até o nosso espírito. Quantos em problemas conjugais, sentimentais, tiveram suas dificuldades para trabalhar? A medicina nos mostra que o espírito abatido é causador muitas vezes de um estresse, que faz com que o sistema imunológico baixo
dê oportunidade para doenças físicas e neurológicas. A Bíblia vai nos dizer em Provérbios 17, 22, que o coração alegre serve de bom remédio para o nosso corpo. Mas o espírito abatido faz secar os ossos. Percebe que nós estamos ligados, interligados. Nós somos tão compostos que nós não somos uma parte só, mas somos várias áreas num só ser. E é importante dizer que alegrar o coração traz leveza para a vida. Tira um peso desnecessário que estressa e oprime. E quantos casamentos estão precisando dessa leveza no dia de hoje? Num contexto, como disse, social, no mundo capitalista, onde se corre para ganhar a vida e se sustentar, nós não podemos esquecer daquilo que nos torna leves para podermos seguir. Por quê? Porque escolhemos alguém para viver o resto de nossas vidas, para estar conosco e ser aliviado de suas cargas e poder nos aliviar das nossas. Essa é a responsabilidade dentro de um casamento. Nós trazemos hoje a palestra sobre o tema "O que ainda dói em nós?". E tem algo aqui para nós passarmos no vídeo, para nós entendermos um pouquinho melhor. Esse vídeo foi lançado aos irmãos como convite. Espero que os irmãos possam perceber algo neste momento de introdução. Parecia bem, um casamento sólido, construído sobre amor, respeito e confiança. Mas palavras duras e silêncios pesados criam pequenas feridas invisíveis na alma. Feridas não tratadas não somem sozinhas. Elas se acumulam e enfraquecem a estrutura. Raramente um lar cai por um único problema, mas pelo acúmulo do que foi ignorado. O que ainda dói em nós. Venha restaurar seu casamento no encontro Sementes da Fé. Amém, irmãos? Essa proposta do que ainda dói em nós se refere a feridas. Feridas diferentes de marcas. São coisas que ainda estão abertas e que doem, fazem doer. Quando nós temos feridas, quando nós tocamos na ferida, muitas vezes dói e sangra. Nós estamos no processo de cura e cicatrização. E tudo é muito dolorido. Falar sobre algo que nos feriu, que nos magoou, que ainda nos ofende, que ainda nos faz entristecer, era como sangrar. E nós sabemos que no processo de cicatrização, quanto nós mais mexemos e menos cuidamos, quanto menos tratamos, mais difícil fica a cicatrização. Marcas são aquilo que nós vamos lembrar que aconteceu, mas que hoje não está doendo mais. Qual a diferença de uma marca e de uma ferida? A ferida ainda dói, ainda incomoda. Marcas nos fazem lembrar de algo que aconteceu, mas cicatrizou. Então nós vamos falar hoje sobre coisas mal resolvidas, coisas que preferimos ter deixado no silêncio, imaginando que o tempo fosse resolver. Mas nós não falamos, não resolvemos, não tratamos. Aliás, arrastamos por tanto tempo que se nós tocarmos agora, vai doer. E isso enfraquece o nosso relacionamento. Isso enfraquece o casamento. Pastor, mas eu oro, só que eu não ajo em favor da cura. Pastor, eu creio em Deus, mas isso tem sido insuficiente
porque eu não faço aquilo que me compete. Nós vamos entender por que muitos casais têm dificuldade no processo de cicatrização de suas feridas. Então nós escolhemos a árvore como símbolo do casamento. Por quê? A árvore semelhante ao teu casamento começou com uma simples semente. Toda árvore um dia começou com uma semente. Quais foram as primeiras sementes que criaram hoje esse seu relacionamento? Coisa muito simples. Um olhar, a primeira conversa, as primeiras intenções, sabe? O cheiro do perfume, essas coisas que nos atraíram, que nos fizeram começar a sonhar e pensar que um dia pudéssemos ser um casal. Começou numa semente, uma coisinha simples. Você olhou, de repente admirou. Você viu as qualidades que ela tinha, você percebeu as qualidades que ele tinha. Sejam essas qualidades físicas externas imediatamente e posteriormente outras qualidades internas, como caráter, como a postura. De repente você se deixou atrair por sementes, que são as primeiras coisas, pela voz, pela forma de lidar com alguma coisa, enfim, alguma coisa fez você começar a pensar. E isso foi uma semente, e você deu corda a isso tudo. E você gerou esse relacionamento que se tornou uma árvore, que enraizou, cresceu, inclusive deu frutos. Este é o teu casamento. Mas como está essa árvore depois de tudo isso? Como está essa árvore? A árvore é um símbolo de algo que eu acho impressionante. A árvore pode sofrer as 4 estações do ano e permanece árvore no mesmo lugar. Como assim? Ela passa pela primavera, pelo outono, pelo inverno e pelo verão. Por dias quentes, por dias frios, por dias bons, por dias maus, por pessoas que sobem nela, por pessoas que atiram pedra, por pessoas que passam e arrancam suas folhas. Você vai ver depois de 365 dias completos de um ano, e a árvore ainda existe. Ela perde suas folhas numa determinada estação, ela ganha a beleza e formosura quando floresce na primavera, passa aquele calor das dificuldades do verão, passa pelo frio, onde parece que algo dentro vai lhe consumir, mas ela permanece de pé. Mas engraçado que se ela supera e suporta as ações naturais, as ações humanas, ela não consegue suportar. Se eu der machadadas na árvore, eu vou derrubar essa árvore. Aquilo que ela suportou de ações naturais, ela foi resistente, resiliente, foi forte. As ações naturais do dia a dia, dos 365 dias, das 4 estações, ela não resistiu às ações humanas. Casamento é a mesma coisa. Podem vir situações quais sejam elas. A falta de dinheiro, a falta de uma condição melhor, sei lá, uma questão social, uma questão de saúde. Pode vir algum problema. Os dois estarão ali para suportar isso tudo. Só que se eles quiserem também, eles podem ser agentes nocivos para essa árvore começar a ter as pequenas rachaduras. E quanto mais rachaduras tiverem nessa árvore, por ações humanas, por ações deles dois, ela vai enfraquecendo dia a dia. E aquela árvore que podia ser forte e resiliente, passa a ser uma árvore frágil, derrubada pelas ações não naturais, porque ela resiste a todas, mas as ações humanas às quais ela não resiste.
Por isso o Senhor Jesus Cristo disse assim: o que Deus uniu, não separe o homem. Ele não disse que o homem não pode separar, porque não tem o poder de separar. Mas foi uma ordem: não separe o homem. Ou seja, o homem tem o poder de fazer isso. Assim como nós podemos edificar ou derrubar, assim como nós podemos conduzir ou retroceder, essas ações humanas são capazes de desfazer grandes projetos de Deus na nossa vida. Engraçado isso, não é? Muito interessante. A árvore então foi o símbolo escolhido aqui para esse tema em questão. Eu quero que você associe o teu casamento a essa árvore. Passe a estação qual for, passe a situação qual for, você vai resistir. Teu casamento resiste se as tuas ações humanas forem condizentes a alimentar essa árvore, a sustentar e manter essa árvore, porque das ações naturais ela não vai cair e não vai ser derrubada, em nome de Jesus. Amém? Engraçado também, que interessante isso. Muitas vezes nós somos responsáveis, e não são as ações externas, nós somos responsáveis pelas rachaduras nesse tronco. Mas de tão frágil que ela fica, alguém um dia vai se escorar nela para pegar uma sombra. E o que acontece quando alguém se escora numa árvore apenas para pegar sua sombra? E a árvore está tão frágil, tão fraca que não resiste, ela cai. E aí é natural que venhamos culpar quem se escorou nessa árvore. Então a árvore só caiu porque alguém se escorou. Isso é natural falarmos. Casamento associado a essa árvore é assim também. Nós somos responsáveis pelas rachaduras. Mas quando chega alguém de uma forma oportuna para se fazer valer, essa pessoa é culpada. E nós que demos as machadadas constantemente, pois a árvore não cai da noite para o dia. Ela é responsável e eu esqueço que eu a rachei, que eu a agredi. E que agravos são esses, irmãos? No casamento, os agravos são aqueles que acontecem entre o marido e a mulher. Então nós vamos falar algo a respeito disso, irmão. Já falamos que a semente deu origem a essa história. E eu sei que você teve uma semente com essa pessoa que está aí. Uma semente com esse homem, uma semente com essa mulher. Lembra um pouco de como foi a origem do teu casamento? De repente, se eu perguntar para você, como é que foi? Ah, pastor, foi um negócio que eu não queria nem lembrar, pastor. Mas te trouxe essa situação de agora e você louva a Deus. Então foi o teu olhar? Foi o perfume que você sentiu? Foi o gel no cabelo? De repente isso também funcionou. De repente alguma coisa fez funcionar que você bateu o olho, você olhou e disse: eita, espera aí, bateu diferente o meu coração, alguma coisa aconteceu. Olha como ele fala, olha como ela sorri, não sei, olha como é o cabelo dela, olha como ela olha de repente para mim. Alguma coisa aconteceu. Lembra dessa semente qual foi? Começou assim. Começa por um olhar, irmãos, e termina também por um olhar. É o propósito de tudo começar por uma semente. Todo projeto começa numa pequena ideia. Toda grande obra começa num pequeno plano. Toda a estrutura começa de repente a riscar um pequeno pedaço de papel. Tudo começa através de uma semente. E tudo também pode se perder se ignorarmos as pequenas coisas que nos fizeram se aproximar. Se o que me fez me aproximar foi olhar, foi sentir. E olha que eu estou olhando para ela, não estou olhando para vocês, tá? Se tudo que me fez aproximar foi olhar, sentir, procurar estar perto, essas são também as causas de nós nos afastarmos. Tirar o olho, deixar de tocar, deixar de estar perto, perder de vista. Para tudo começar, eu quis estar sempre perto,
sempre olhar, sempre sentir, sempre tocar, compartilhar meus dias. Então, quando eu coloquei o meu olhar, eu logo coloquei o meu coração, coloquei as minhas intenções, coloquei os meus desejos, coloquei os meus planos, comecei a sonhar. Logo quando eu tiro os olhos, aquilo que me fez unir vai me fazer separar. Muitos casais tiraram os olhos um do outro, e há muito tempo. Muitos casais já não se olham com admiração. Muitos casais hoje se olham para queixas, críticas e reclamações. Cada uma dessas coisas, uma machadada na árvore. E aí depois nós vamos culpar quem escorou nela. Quando ela já se enfraquece dia a dia, mês a mês, ano a ano, aquilo que me fez aproximar, se eu perder essas primeiras coisas como sementes, serão responsáveis de me fazer afastar. Logo não olhando, eu não admiro. Logo eu não olhando, eu já não penso. Logo eu não olhando, eu já não quero estar perto, eu já não quero tocar, já não sinto. Aquilo que me fez incendiar, aquilo que me fez começar, aquilo que fez crescer algo em nós, perdendo isso, vai fazer com que eu perca todas essas coisas que me fez iniciar. Aquilo que foi capaz de unir, a falta disso é o que vai ser capaz de desunir, de separar também. Então, não tire os olhos do teu marido, não tire os olhos da tua esposa. Quando você tirar os olhos dessa pessoa, você automaticamente também perde a admiração e perde também o interesse e tira o teu coração. Colocar os olhos não é só olhar fisicamente. Colocar os olhos é se atentar às necessidades, desejar ser carinhoso, desejar ser atento, desejar ser prestativo, desejar ser aquele ou aquela, porque essa pessoa escolheu e foi escolhido. Eu olho aqui casais que se escolheram. Vocês se escolheram para quê? Olha, quando eu estiver com ela, vai ser tudo bom. Olha, quando eu estiver com ele, vai ser uma bênção. Hoje você está com ele. Hoje você está com ela. Desfruta a bênção. Não quis tanto? Quantos quiseram que levante a mão? Você quis? Que coisa linda, como vocês quiseram. Quiseram, não quiseram? Agora desfruta. Você quis, você foi lá e comprou pagando um preço. E que preço muitos pagaram? Desafiando conceitos, desafiando conselhos, ultrapassando tantas coisas. Agora está junto, conseguiu. O que você faz? Você não vai deixar de aproveitar aquilo que você tanto quis. Então sejamos inteligentes. Irmãos, em Gênesis capítulo 2, versículo 20, vai nos mostrar que Adão, quando colocava os nomes em todo lugar nas aves dos céus, não se encontrava para ele uma adjutora que estivesse como diante dele. Ele olhava para os animais e não se via semelhante a nenhum deles. A palavra adjutora, ela no hebraico é muito mais do que uma simples ajudante, uma simples assistente. É Ezer, essa palavra no hebraico, que se refere a um apoio vital, algo que se remete mais a um socorro salvador, porque o salmista refere-se a Deus como seu ajudador, e isso não diminui e não desqualifica Deus. Se Deus é chamado pelo servo de Ezer, ajudador, essa palavra remete-se à mulher para o homem como alguém que lhe preste um socorro, não alguém como lhe dê uma assistência. Adão não estava precisando de uma assistência ou de uma ajudante para pegar o copo de água na cozinha. Adão não estava precisando de alguém para lavar suas roupas. Imagine Adão no paraíso dizendo:
estou sem ninguém para lavar a minha calça. Olha, esse ajudador que ele precisava, eu preciso de alguém para cozinhar o meu feijão, porque eu não sei, só sei fritar um ovo. Eu preciso de uma ajudadora. Não é esse tipo de ajuda. É ajuda referente a socorro, semelhante àquele que o salmista refere-se a Deus. Ajudador, ajudadora é aquele que presta um socorro vital, necessário. Ou seja, o homem estava sem alguém que lhe fizesse completo, porque o homem foi criado para ser alguém relacional e não sozinho. Quando escolhemos nos casar, queremos deixar a vida solo. Então tudo aquilo que eu fazia solo, eu não posso continuar solo num casamento que foi uma escolha para ser vivida junto. Então isso também é base. E se nós não construímos, é tempo de refazer, é tempo de reconstrução. E a Bíblia vai nos mostrar, irmãos, que Deus então, o vendo assim, necessitado de alguém semelhante a Ele. Alguém que lhe pudesse lhe assistir como um apoio e um socorro nas maiores necessidades, porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola com as suas próprias mãos a derruba. Olha o poder que Deus deu, nos condicionando a sermos ajudadores uns dos outros. Nos momentos tristes, ter alguém para eu desabafar. E se eu estou casado e não posso desabafar com esse alguém que está ao meu lado, como é que eu posso me servir de um ajudador? Se eu não posso falar os meus dilemas, se eu não posso dividir meus problemas, que ajudador ou que ajudadora seria essa? Eu preciso ser, para a Benise, esse ajudador. A Benise precisa ser essa ajudadora para mim. Porque se eu não tiver isso, eu me sentirei só. E a Bíblia diz, não é bom que o homem esteja só. Deus lhe fez cair um sono profundo e do seu lado, tirando uma de suas costelas, formou a mulher e trouxe para Adão. Quando Adão olha para aquela mulher, esse é o nosso casal referência da palestra de hoje. Ele é admirado com aquele ser. Ele faz uma declaração de amor muito profunda. Ele diz o seguinte para essa mulher, isso está em Gênesis 2, 22, 23. Esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ou seja, ele olha para a mulher e diz o seguinte: você sou eu sou você. Não eram separados, eram um só. Adão olhava para aquela mulher e dizia o seguinte: olha, você e eu somos um, eu me vejo em você. A unidade estava ali representada no ser humano, aquela mesma unidade composta divina, de Pai, Filho e Espírito Santo, estava sendo manifestada no homem que olhava-se a mesma carne e não ser à parte. A Bíblia vai nos dizer que o homem que cuida de sua esposa ama-se a si mesmo. É isso. Se você cuida da sua esposa, você está amando você mesmo, porque ela não é um objeto, um utensílio de assistência ou ajuda quando você precisar de um ajudante, de alguém que lava, faz, cozinha, etc. Ela não é a parte, ela é você. E esse mistério revelado ali, é importante nós trazermos para nós. Com essa declaração, a Bíblia vai nos mostrar que o homem e a mulher tinham comunhão com Deus e harmonia entre eles, irmãos. E essa harmonia era completa porque nada impedia essa felicidade. Mas a Bíblia vai dizer que o pecado entrou no mundo. E quando o pecado entra no mundo, por uma desobediência, por conta de uma curiosidade, faz com que a mulher seja enganada e ela come do fruto proibido, entrega para o seu marido que também come, entra o pecado no mundo. E a Bíblia vai nos dizer que quando antes do pecado eles viviam nus e não se envergonhavam, ou seja,
O relacionamento entre o homem e a mulher era transparente, era sem barreiras, era sem nada escondido, era sem enigmas, porque quando há a presença de Deus, existe a santificação do casamento, não há transparência, não há nada escondido, não há nada que sirva de barreira, não há silêncios que não seja quebrado pelo amor, porque um confia no outro, um olha para o outro como se fosse ele mesmo, como você se contempla no espelho, aquilo que reflete naquele espelho não é outra pessoa, é você, refletida em algo que está na tua frente. Então essa comunhão, essa harmonia existia até que veio o pecado, e quando o pecado entra, aquilo que era unido, aquilo que era composto nessa unidade, dá lugar à individualidade. Por isso, a Bíblia vai nos dizer que eles coseram folhas e se cobriram. Eles andavam nus, não se envergonhavam. O pecado entra, eles se envergonham. Ou seja, a individualidade toma conta deles. A partir daí, aquilo que era um só passa a ser dividido. Isso nos remete a dizer que quando Deus não está no casamento, aquela união, unidade, a harmonia, a verdadeira comunhão dará lugar à individualidade, quando o casamento deve ser uma união. E a Bíblia vai nos dizer que ao cobrir, irmãos, isso me mostra uma coisa: quando eu me cubro, eu me escondo. E é o que acontece hoje. A nossa natureza caída, pecaminosa, nos leva a nos cobrirmos um do outro. Ou seja, aquilo que estava nu, transparente, agora eu cubro e eu só mostro o que eu quiser. Você só vai ver de mim o que eu quiser e quando quiser. Individualidade. Eu já olho para você com medo. Eu já olho para você como uma ameaça, porque eu e você não somos mais um. Olha quando o mal entra no casamento e se instala. Aquela harmonia e comunhão perfeita com Deus darão lugar a essa individualidade. Ele é ele e eu sou eu. Olha só. É uma pequena chuva, vai passar. Lembra da árvore que passou pelas 4 estações? Você vai sobreviver a mais uma. Então, irmãos, com essa quebra, eles se escondem. E o que acontece? E o que eu posso dizer para você? Posso dizer que, a partir de então, Deus chama a atenção do homem e da mulher. E você vai ver que uma das primeiras coisas, o orgulho, a vaidade, fazem com que o homem e a mulher comecem a se acusar. Olha as primeiras rachaduras nesse casamento. Primeiro eu me escondo de você, você se esconde de mim. Agora aquela declaração de amor, obrigado meu irmão, aquela declaração de amor, olha como Adão disse: tu é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Agora Deus chega para Adão e disse: Adão, por que você está escondido? Olha, a mulher que tu me deste, ela me fez comer do fruto. Olha, ele dá lugar, aquela declaração tão amável, tão romântica, dá lugar a outra declaração, a ingratidão. A mulher que o Senhor me deu, porque eu não pedi, a mulher que o Senhor me deu, ela é culpada por me fazer comer do fruto. Deus chega para a mulher e dá chance para essa mulher restaurar o seu casamento. E ele pergunta: mulher, é verdade isso que o teu marido está te dizendo? Como se Deus não soubesse. Ele dá chances para que você restaure esse seu casamento hoje. E ela diz: não, a culpa não foi minha. De ninguém a culpa, né? A culpa foi da serpente que me enganou. Percebe? Você imagina que depois daquilo, quando foram expulsos do jardim,
Não passou a haver acusações dos dois lados. Imaginemos, Adão sai do jardim, perde o direito da presença de Deus, sai do paraíso. Qualquer coisa que acontecesse, ele ia dizer o quê? A culpa foi tua. Por que você me enganou? Por que você me convenceu? Não podia ter ficado na tua? Não eram tão amáveis? E de repente, ela ouvindo isso, ela poderia dizer: a culpa foi tua. Por que você ouviu meu conselho? Se você podia ter obedecido a Deus, você nasceu primeiro, você veio antes, então a culpa não é só minha não, a culpa é tua. Imagina um casamento de acusações todos os dias. É isso que acontece, o que faz rachar a árvore todos os dias. Precisamos entender, para passar para o segundo ponto dessa palestra, que nós nos tornamos, irmãos, depois dessa nossa natureza, nós nos tornamos uma ameaça um para o outro. Presta atenção, eu e você somos maus. Eu vou repetir, tá bom? Você e eu somos maus por natureza. Somos nocivos para os outros. E os outros são nocivos para nós. Dentro dessa perspectiva, eu posso ferir você. Denise, eu posso te ferir. Mesmo amando você. Porque a minha natureza é ruim. É caída. A Denise pode me ferir também. Eu posso magoá-la. Ela pode me magoar. Eu posso ofender ela. Ela pode me ofender. Olha o que acontece. Depois da queda, nos tornamos nocivos, perigosos um para o outro. No que falamos, no que fazemos. Nós fazemos machucar. E nós podemos ser machucados. Percebe? Pastor, que perspectiva é essa? Sabe onde eu aprendi isso? Trabalhando no hospital. Nós nos tornamos inimigos de Deus. E nos tornamos inimigos um do outro. Marido se torna inimigo da esposa. Da esposa, inimigo do marido. Sem perceber. Percebe que nós nos cobrimos, mas ao mesmo tempo queremos ficar nus? Como assim? Quando nós saímos de casa para trabalhar, quando vamos fazer uma compra, quando nós lidamos com alguém na rua, nós somos muito simpáticos. Nós somos afáveis, carinhosos, a voz até afina, adoça. Quando chegamos em casa, somos ríspidos, somos grosseiros, insensíveis. E sabe por quê? Porque lá na rua, ninguém anda pelado. A gente fica nu em casa. Aquele que está na rua não somos nós. Sabe quem somos nós? Aquele que está em casa, com quem nos conhece. Porque psicologicamente, eu não preciso mostrar para ninguém quem eu sou. Eu faço o meu perfil, a minha imagem. Eu tenho que mostrar para os outros que eu sou uma bênção. Eu tenho que mostrar para os outros que eu sou bem-sucedido, que eu sou educado, que eu sou civilmente alguém exemplar. Quando chego em casa, eu tiro o sapato. Quando chego em casa, eu tiro a camisa. Quando chego em casa, eu tiro a calça e vou jogando. Isso representa o quê? Em casa, as pessoas que estão lá recebem exatamente quem eu sou. E os da rua recebem aquilo que eu projeto ser. Mas será que é justo nós entregarmos o nosso pior para quem está com a gente todo dia? Nós somos nocivos e maus para quem nós amamos e somos amados. Filhos são nocivos para os seus pais, porque não precisam mostrar que são educados, eles são mal educados. Marido e mulher muitas vezes não
se esforçam para ser os melhores em suas versões. Por quê? Porque na sua cabeça já ganharam, já receberam, não precisam cuidar, parece que nunca vão perder. Cadê aquela mulher que se perfumava quando conheceu seu marido? Cadê aquele homem que se cuidava quando conheceu sua mulher? Sumiu ou está ainda? Ih, acho que foi embora. Parece que foi. Alguns já não cuidam mais. Você levava flor, comprava um bombom, fazia questão de levar para a praça. Ah, eu vou sair domingo? Imagina. O Stênio olhava para a Ana e dizia: mas menino, eu vou levar essa loira para a praça para tomar um sorvete. Mas será que o desejo dele permanece hoje? Tomara que sim. Mas em geral não. Por quê? Acabou? A pessoa morreu? Ela está aí ainda ao teu lado. Nós somos perigosos e nocivos. Para quem a gente tem que dar amor, a gente não dá amor. Para quem a gente tem que dar atenção, a gente não dá. É capaz de, sem perceber: pastor, eu oro, eu estou na igreja todo culto, eu sei disso, você é crente. Crente você é, eu sei disso que você é crente. Mas de repente você está deixando de fazer o mais importante dentro da tua casa. Será que Deus está apreciando isso que falta ou isso que você mostra? Preste atenção nisso. Somos perigosos e nocivos, eu aprendi no hospital. Quando um dia me falaram de infecções contagiosas. O que isso tem a ver? Quando eu vejo mães que dizem assim: pastor, a minha filhinha, o meu filhinho ficou resfriado, não posso ir para o culto hoje. Amém. Tem cuidado, filho mesmo. Tem cuidado, é a tua prioridade. Dias depois, essa mãe faz assim: pastor, fiquei gripado, resfriei. Foi porque eu peguei do meu filho, da minha filha. Isso acontece ou não acontece? Você pegou um resfriado do teu bebê? Resposta é sim. Mas você não ama sim? Ele não é amável sim, mas foi um perigo para você e te contaminou. Estava um dia no hospital para atender um lindo bebê. Um lindo bebê. Estava num quarto destinado para atendimento e eu precisava fazer uma radiografia nessa criança. Mas o bebê era lindo demais. Algumas pessoas dizem que todo bebê é meio parecido. Aquele bebê era muito lindo. E eu que fui pai e hoje sou avô, olhar criança sempre mexe comigo, porque é algo muito... Eu não posso ver criança, não posso ver filhote de bicho, quero levar para casa, imagina. Eu gosto daqueles que são indefesos e pequenos, eu amo eles, amo mesmo. E olhei aquele bebê, já estava me preparando para cuidar dele, porque eu precisava atender logo, porque era uma necessidade, porque através do meu atendimento ele poderia sobreviver. Não me deixaram entrar naquele quarto antes que eu pusesse toda a roupa apropriada para poder entrar. E eu pensei: será que é porque eu vou levar algum problema para essa criança? E me disseram: não, a situação é inversa. Ele tem uma infecção de bactéria altamente contagiosa no toque. Você não pode tocar nele sem a roupa e sem a luva. Uma criança tão pequena, linda, amável, poderia me transmitir um grande mal. Eu comecei a pensar e Deus começou a trabalhar na minha vida assim. Às vezes, meus irmãos, nós somos perigosos uns para os outros, sem querer sermos, sem desejarmos isso, sendo tão amáveis e tão amados. Mas o ser humano traz nessa natureza a maldade que fere, que machuca e que sangra.
E eu entendi que por mais que eu desejasse abraçar, ele poderia me transmitir uma infecção que pudesse me fazer mal e me matar. Aquele bebê de 40 e poucos centímetros, sim. Mas quem diria, né? Não está estampado. Todos somos perigosos uns para os outros. E olha onde eu chego, meu irmão. Você fere, pode ser ferido por palavras, por ações, por atitudes, sem que você perceba ser tão mal. Você pode estar tirando de alguém o prêmio de um casamento. A Bíblia diz que o marido e a mulher devem pagar a devida benevolência um para o outro. Ou seja, você pergunta o que o outro está precisando, ou o teu orgulho está ferindo tanto o outro lado, a tua mesquinhez, o teu egoísmo está ferindo tanto o outro lado, que está precisando ser ajudado, mas sequer você pergunta. Eu vou fazer uma pergunta para você. Quantas vezes você se importa com o outro e pergunta: você está precisando de alguma coisa, meu amor? Quem tem esse hábito? Pensa, não precisa responder para mim. Quem tem o hábito de se preocupar com o outro e dizer o seguinte: ó, está te faltando alguma coisa? Você está precisando de algo, meu amor? Quantos homens estão fazendo valer a palavra do pastor hoje, porque eles não tiveram coragem de perguntar para sua esposa: por que não se preocupa comigo? Ou quantas esposas estão se prevalecendo da palavra e ministração do pastor agora, para dizer: está vendo? Graças a Deus, Deus está tocando no meu marido, porque não enxerga as minhas necessidades, porque ele nem pergunta se eu estou bem. O egoísmo faz com que a pessoa se sirva do casamento e maltrate o outro, não servindo nem sequer perguntando: você está bem? Preciso fazer alguma coisa para você? O que está te faltando? Como é que eu posso te agradar? Quantos maridos e mulheres perguntam isso hoje? Você está mais uma palestra de casais, você está mais num encontro de casais, mais um, que de repente está ouvindo mesmas coisas. De repente você é um homem de Deus e uma mulher de Deus, isso não se discute. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Para quê? Quem ouve essa frase, esse versículo, pensa: esse homem era incrível, perfeito. Mas será que estudando o contexto nós analisamos que ele era um homem perfeito? Era um homem sem retoque? Ou ele era um homem segundo o coração de Deus, principalmente para reinar sobre Israel? Porque como pai, ele deixou muito a desejar. E como marido, então, é possível ser um homem de Deus, na obra de Deus, fazer prevalecer a minha identidade como autoridade espiritual, e está deixando a desejar em casa, com a esposa, com o marido ou com os próprios filhos. Eu tento entender, irmãos, que tem duas palavras que não podem sair do vocabulário, do dia a dia do crente, principalmente no casamento: arrependimento e perdão. Essas duas palavras você tem que levar para a vida. Você tem que ser alguém que se arrepende, reconhece sua culpa, ressignifica isso e busca mudar. Arrependimento. E do outro lado, você tem que ser alguém também que sabe perdoar e confiar neste arrependimento. Olha só como o casamento nos traz uma ideia tão formada. Eu tenho que me arrepender dos meus erros, eu tenho que identificar e reconhecer aonde eu estou sendo nocivo para você. Faço uma pergunta hoje: aonde eu estou sendo nocivo para você, Menezes? O que eu estou deixando faltar?
O que você está precisando que eu não enxergo, que eu não pude te atender? E você faça isso também. O que está faltando? O que eu preciso fazer? Porque de repente do outro lado tem alguém tão carente que não tem voz para dizer: socorro. Se você não for meu ajudador, meu Ézer, se você não for minha ajudadora, eu não terei esse socorro e posso me perder. Eu preciso de você. Mas não na hora que você quiser. Socorro é na hora que eu preciso. Eu estou querendo que você associe tudo relacionado ao seu casamento. O socorro que o teu cônjuge precisa, se é socorro, não é quando você quiser, é quando o outro precisar. E se Deus te colocou ao lado de alguém, é para socorrer, é para ser benevolente, porque nós nos tornamos inimigos um do outro todos os dias, fazendo isso, preferindo os de fora do que os de dentro, sendo mais afáveis, carinhosos e amáveis com os da rua e sendo menos com os de casa, me importando com as minhas coisas e correndo para tudo quanto é lado e não conseguindo enxergar a pessoa carente que está ao meu lado. Eu estou maltratando, estou ferindo, estou magoando. E quando isso se torna ferida profunda, pastor? Quando não trata. Chegou a hora de nós de novo voltarmos para o Gênesis de 2:24. Entendermos que precisamos ser transparentes se quisermos curar. É chegar e dizer assim: meu amor, meu amado, você está me deixando sem socorro. Eu preciso de tua atenção. Eu preciso da tua ajuda, eu preciso do teu carinho, eu preciso da tua presença, eu preciso da tua companhia, eu preciso do conforto dos teus braços, eu preciso o que antes você pensou me dar e até me dava, e hoje me falta. Eu não tinha como te falar porque me guardei, silenciei. Achei que o tempo fosse resolver esse problema. As feridas se aprofundaram. E hoje, até hoje, quando toca, vai doer e sangrar. Por quê? Porque eu não tratei, eu calei minha boca. Ao invés de ser transparente, chegou a hora de nós de novo nos despirmos um do outro e dizer: olha, chegou a oportunidade por essa palestra, meu amor. Eu estou sentindo tua falta nisso. Eu estou precisando do teu socorro agora. E não é de outra pessoa, é de você. Porque foi você que eu escolhi viver os meus dias e ao meu lado. Você quer que eu vá até minha mãe? Você quer que eu vá até o meu pai? Você quer que eu vá até o meu amigo? Ou a minha amiga? Se Deus me deu você, você é meu melhor amigo. Você é minha melhor amiga. Você é aquele com quem eu posso dividir tudo o que eu estou sentindo. Você aguenta escutar? Eu preciso de um ouvido que me ouça. Olha, irmãos, se eu não der ouvidos para minha esposa, a serpente vai dar. Se você não der ouvidos para o teu marido, alguém vai dar ouvidos para ele. De repente essa pessoa não precisa só de uma roupa lavada, de uma louça limpa, um comer no prato. Precisa de atenção, carinho, uma palavra. Você não era tão amável? Olha os esforços e sacrifícios que você já fez. Eu lembro, eu sei que alguns irmãos trabalharam aqui, podem estar com sono, mas deixa eu tentar ajudar você. Eu lembro que quando conheci a Denise, eu fiz muitos esforços. Essa menina, pequena como é, foi cara. Quem vê o frasco pequeno não sabe o que está dentro no conteúdo, né? Foi difícil, porque tínhamos 16 anos. E quando a conheci, primeiro eu tive tantos sentimentos por ela, que não foi primeiramente interesse carnal, não.
Foram outros sentimentos que eu não sabia na hora o que era. Mas na hora me fez entender que ela era diferente para mim. E aí eu precisei conhecer quem era. E ela também se interessou assim por mim. E aí ela fazia os sacrifícios dela e eu fazia os meus esforços. Com 16 anos, depois de 2 meses, pensamos, a gente vai se casar. Não é padrão para ninguém, tá? Mas Deus estava no controle de todas as coisas. E aí fizemos esforços, ela visitava muito o estabelecimento que meu pai tinha. Não queria sair de lá enquanto eu estava ali. As irmãs chegavam em casa, chegavam lá no lugar e diziam assim, Denise, está na hora de ir para casa, a mãe está chamando para varrer a calçada. Eu lembro a frase que ela dizia, está tão bonzinho aqui, quero nem ir embora. Desafiou mamãe, desafiou papai. E eu então, quando meu pai disse, filho, nós vamos voltar para Santos, nós vamos embora. Eu falei, e agora, Deus? Era um jovem que acreditava em Deus do seu jeito. Aí eu falei para Denise, disse assim, eu vou embora, mas eu vou buscar você depois. Essa era a minha intenção, beleza, esse era o meu desejo. Eu não ia desafiar meu pai e minha mãe. Eu já era tido como doido, eu ia completar a fama. Não, imagina que eu ia fazer isso, irmãos. Eu fiz, irmãos. Meu pai veio antes preparar as coisas porque não tinha dado certo e nós só fomos lá para eu conhecer ela. Acredito nisso. Passados 7 meses, meu pai falou, olha, de tanto que eu fiquei aqui, percebi que tem que voltar. E aí ele voltou na frente para preparar as coisas. Quem ficou? Mamãe. Eu falei, mamãe, acho que eu não vou embora não, eu vou ficar. Menino, você tem 16 anos, eu falei assim, sem ela eu não vou. Olha, que preço, que preço, que preço. Custou mais do que eu tinha no bolso. E aí a minha mamãe disse assim, o teu pai não vai gostar disso. Aí ela falou, ela tem um carinho, um apelido carinhoso com ele. Vocês vão ficar sem saber. Pronto. Estou muito curiosa, irmão. E aí ela liga para ele e diz assim, não tem jeito não, esse menino está com a cabeça virada. Ele disse que vai ficar aqui. Olha, se a gente não levar ele, não levar ela, a gente vai perder nosso filho. E ele falou, não, que absurdo, que loucura é essa? Imagina o menino 16 anos. Ai, irmãos, olha o sacrifício. Ó, quem vê ela bonitinha assim, é bem tratada, tá bem tratada. Tá bem tratada. Alguém tem que trabalhar para o outro ficar feliz, né? Nós estamos felizes. Alguém tem que pagar o preço maior para dar o conforto, né? Então alguém diz assim, beleza, mas você não envelheceu nada, tá bonita, tá vistosa. E eu fico pensando, alguém está pagando o preço. Até hoje. E aí nós compramos as passagens, cheguei aqui, surpreendi meu pai, irmãos. Sem alistamento militar, sem trabalho, a Denise começou a pagar o preço dela também. Moramos juntos nesse desafio, meu pai com todas as razões dele, olhava para ela com tanta, eu não sei qual é a palavra, irmãos, olhava para ela como se fosse a responsável pela cabeça virada do filho. E hoje eles se amam como se fosse pai e filho. Pai e filha, não tenha dúvida disso. O carinho que ele tem para ela é impressionante e vice-versa. Com meses ela falava, eu vou embora para minha mãe. E eu falava, pode ir. Olha a dificuldade que tinha.
mas com 19 anos, depois de muitas brigas, depois de muitas coisas que passamos, sem emprego, sem condição, com responsabilidade que eu não podia arcar, foi muito caro tudo, em todos os sentidos. Aí Jesus Cristo entrou na nossa vida, e as coisas começaram a mudar. Deus começou a fazer as promessas eternas e aquilo que Ele faria conosco aqui. E as coisas começaram a mudar. E aí foi quando as coisas melhoraram e ela já não pensava em mais ir embora. E aí eu dizia, valeu a pena, nasceram nossos filhos e as coisas se confirmaram. Mas o que eu quero dizer para os irmãos, chegou um momento na minha vida que eu perdi os olhos para ela. Que meu casamento já tinha grandes rachaduras. E qualquer pessoa que escorasse na árvore ia derrubar e ser culpada. Nós somos capazes de culpar pessoas e coisas e situações e não culpar a nós mesmos. Eu feri muito ela com palavras. Ela me feriu também de certa forma, sem perceber e sem querer, mesmo nos amando. Mas quando o Senhor entrou de verdade no nosso casamento, isso depois de alguns anos que estávamos na igreja, detalhe, muitas vezes nós nos apoiamos no fato de estarmos aqui dentro só. Tem que estar na igreja, tem que estar na igreja. Muitas vezes estamos na igreja, mas a nossa arca que nos salva do dilúvio não é o prédio, é Jesus. Então muitas vezes estamos na igreja, o marido está na igreja, sua mulher está na igreja, e muitas vezes afastados da igreja. E aí quando o Espírito me falou que eu cobrava demais, crescia muito, e espiritualmente buscava tanto, cheguei ao ponto de dizer para Deus, Deus, essa mulher não é a mulher que eu preciso para andar comigo. Não é. Não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu não consigo andar com ela. Ela não me acompanha, não cresce junto. Olha o egoísmo, olha a insensatez. Eu não olhei quem deixou os pais e veio aqui tão nova. Eu não olhava esse sacrifício, eu olhava o meu egoísmo. Eu não perguntava para ela o que faltava, eu só queria receber. Egoísmo. E aí o Espírito Santo perguntou, você que cobra o papel dela, você cumpriu o teu? Porque eu chegava e dizia para Deus, olha Deus, diz aqui que a mulher tem que ser submissa ao seu marido, e essa mulher é insubordinada. E ele dizia para mim, olha mais na frente, vai olhando mais o que o texto diz. Só o Espírito Santo, né? E eu olhei assim e disse assim, vós maridos, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja, e por ela entregou-se a si mesmo. Deus me revelou um amor incondicional, que dizia o seguinte, independentemente do que ela faça, ame, porque foi assim que eu fiz, sem vocês fazerem nada, eu vos amei. Eu falei, meu Deus, e aí Jesus completa, o Espírito vai falando, depois que abre o coração, já era. Tudo aquilo que você quiser que os outros façam para você, faça você primeiro, e aí era uma atrás da outra. E aí eu de grandão fiquei tão pequeno, disse, espera aí, eu estou cobrando, mas eu nem percebi que eu estava devendo. Eu estava cobrando uma dívida de alguém, sem saber que o meu nome estava mais sujo do que o dela. Aí eu comecei a olhar de novo. Não é que eu reparei o que eu não reparava. Comecei a olhar e vi que o olho dela era tão bonito, eu não tinha visto. Com essa beleza, parecia que o olho tinha trocado de cor. Não é? E olha que ele não estava comigo. Mas é verdade. Quando começa a virar os olhos dela,
olhando pra quê? Não, irmã, faça não. Diga o seguinte, olha mais. É que pode, né? Olha mais, sabe? Se ele não olhar para os teus, vai olhar para outros. Eu comecei a olhar a pele, o cabelo. Aí falei, meu Deus, eu estou de novo amando e me apaixonando de novo. E o Espírito de novo foi me aproximando. E aí eu que dizia assim, leva Jesus, leva. Eu dizia para Jesus, traz para perto Jesus, agora eu quero. E aí ela começou a me entender também. Quando eu comecei a entender e pagar a minha dívida, ela começou a pagar as dívidas dela. E nós ficamos em saldos positivos. Olha só, minha irmã, ministrei um dia uma mulher que orava muito pelo seu casamento. Orava muito para que seu esposo lhe desse olhos, atenção e carinho, como dava no início. Ela orava muito, incessantemente. Meu marido não vem, pastor. Está muito difícil. Falei, irmã, ore e comece a agir. Dê atenção. Cuide como você cuidava. Mostre para ele que você não é autossuficiente, porque essa mulher era muito crente. Era crente, irmão. Isso não é problema, tenta entender. Se ele não viesse, ela vinha. Se ele não fizesse, ele fazia. Se não trocasse a lâmpada, quem trocava? Ela. Poxa, a mulher dizia o seguinte, aqui o diabo não vai entrar não, mas já estava fazendo um ninho. Eu falei, minha irmã, o erro pode estar aí. Aonde, pastor? Eu tenho as minhas qualidades, não tenho? Eu disse, tenho, mas está sobressaindo muito. Esse homem não está percebendo que você precisa dele. Ele olha para você e diz assim, a mulher até parece que voa, não tem asa, mas voa. Eu vou fazer o que por ela? Eu vou ficar na minha, ela vai orar por mim. Ela vai para a igreja por mim. Ela cuida dos filhos por mim. Toma conta das contas por mim. Troca a lâmpada de casa para mim. O que eu vou fazer? Falei, meu irmão, está aí o erro. Mostra que você precisa dele. Pastor, mas e aí? Não vem para a igreja algum dia? Olha que coisa radical. Vem não, você está vindo muito saindo. Você quer que ver? Diga o seguinte para ele. Eu quero que você me acompanhe. Estou precisando de você. Não faz as coisas que é para ele fazer, não. Deixa ele fazer. Tenta mostrar para ele que você não é autossuficiente. Porque num relacionamento onde um faz tudo, o outro não vai fazer nada. Ela acordou. Ela começou a equilibrar. Ela dizia para mim, pastor, dá aquela vontade de fazer, pastor. Eu falei, eu sei, você sempre foi ativa, mas não faz não, fica aí na sua. Pastor, está sendo certo assim? Eu falei, eu acho que está, mas vamos esperar Deus agir. Aí Deus começou a agir. Esse homem passou a ser carinhoso, trazia de novo coisas para ela, lembrava dela. Sentia que precisava de novo acolher, sentia que precisava estar presente. Aí a minha irmã começou a estranhar o marido. Olha, irmão, faz isso não. A gente ora tanto para que Deus muda, quando Deus traz uma transformação, a gente estranha. Aí a irmã perguntou assim, o que está acontecendo contigo? Falei, irmã, você está se perdendo. O que está acontecendo com ele é o que você orou para acontecer. Ela, ai pastor, me perdoa. Eu falei, minha irmã, vai em paz, não faz isso mais não. Quando ele quiser olhar o teu olho, diz assim, olha mesmo, olha meu olho mesmo. Isso. Eu quero um beijo, um abraço, vem que eu te abraço, eu te beijo. É isso mesmo. Quando você diz, eu preciso de você, você não diz assim, oxe, sai pra lá. Não, você diz assim, vem, é comigo mesmo, eu quero que você seja meu. Como é que eu não quero saciar sendo a tua cisterna? Está com sede? Eu sou a sua cisterna. É isso, cisterna em todos os sentidos, irmãos. A gente comete deslize, sabe por quê? Lembra do início que eu falei que muitos fragmentam o homem? Não, eu sou um espírito dentro de um corpo que tem uma alma. Para! Você precisa de cuidados em todas as áreas da sua vida. Porque se teu corpo não estiver bem, tua cabeça não estiver bem, você não vai estar bem. Se teu casamento estiver em frangalhos, você não trabalha bem não. Você não cuida nem bem dos teus filhos. Já vi tantas mães
brigarem, agredirem seus filhos na educação exagerada. Sabe por quê? Descontavam neles a raiva que tinha no marido. Uma coisa influencia a outra, diretamente. Quantos homens e mulheres de Deus nas ministrações se perderam, porque estavam em conflitos familiares e conjugais? Será que uma coisa interliga-se na outra? Interliga-se, porque não se separa. Você é um ser composto, você é completo. Se tua cabecinha não estiver bem, se teu juízo não estiver no lugar, você não vai pregar bem, tocar bem, cantar bem, obrar bem, não vai fazer nada bem. Então teu casamento precisa ser uma bênção, para que você se sinta completo e leve. Nós vamos nos levantar agora. Se levante, em nome de Jesus. Arrependimento e perdão. Será que tem alguma mágoa guardada? Tem alguma ferida que não foi ainda cicatrizada? Quando toca, ainda dói? Se ainda houver, fale para essa pessoa, ore para ela e diga: ainda dói, mas eu não quero que doa mais, eu te perdoo. É o teu momento, tá? É o momento de você ficar. É o momento de você ficar transparente nessa hora, nesse momento. Pergunte para ela, para ele: você está precisando do quê? O que eu posso te oferecer? O que eu posso te dar, te entregar? Aonde eu posso melhorar? O que eu preciso fazer? Você é o meu amor. Você é o meu amado. Isso. Aproveite e faça isso da forma mais peculiar sua. Diga: meu amor, me perdoa. Tenho sido egoísta, falho. Não tenho percebido que você está com tanta sede, com tanta fome do nosso casamento. Tenho te deixado de lado. Tenho dado tanta atenção a tantas coisas e não reparo que você precisa da minha atenção. De repente te entrego tantas coisas, mas aquilo que você precisa eu não tenho te entregado. Me perdoa, tá? Me perdoa porque eu te amo. Me perdoa porque eu preciso de você também. E sei que você precisa de mim. Eu sou tão nocivo para você. Eu te feri, eu te machuquei, eu te magoei. Mas estou arrependido disso, porque a palavra me revela que eu machuquei quem eu tenho que amar, que eu feri aquele que eu tenho que cuidar. Me perdoa. Você me perdoa? Você me recebe de novo? Eu estou aqui para recomeçar. Eu estou aqui para te entender de novo. Eu não quero ter olhos para ninguém mais do que eu tenho para você. Eu não quero que o meu coração se divida com tantas coisas que não caiba mais você nele, porque você é aquele que ocupa o maior espaço dentro dele, aqui na terra, debaixo dos céus. Você é aquela pessoa que eu escolhi viver. Se nasci numa família onde não escolhi, você tem um valor todo especial, porque eu escolhi você. Eu quero ser aquilo que eu preciso. Me ajuda. Me ajuda, me ensina onde eu posso melhorar. Eu não quero ser mais egoísta, eu quero te escutar também. Eu quero ter ouvidos, quero ter presença. Você está precisando de mim? Eu posso não ter enxergado, mas eu estou aqui, disposto a ser de novo o que um dia eu te prometi ser. Me aceita de novo?
tenho andado distante, tenho andado afastado, mas você é o meu bem precioso. Você é aquilo que eu sempre sonhei acordado. Tocar em você, na sua pele, sentir o teu cheiro, ficar bem junto de ti, me consola, me conforta, acalma o meu coração. Mas sou tão duro, às vezes as palavras não saem, mas é isso que o pastor está falando aí, dobrado. Quantas vezes eu vou ao teu trabalho, necessitado e carente da tua atenção? Quantas vezes você passa um dia e não olha para mim, não fala comigo, não pergunta como eu estou? Parece que eu estou tão suprido, que nada me falta, mas me falta tantas coisas. E isso me machuca, me fere, me rasga por dentro, porque no começo não era assim. Não sei o que fez mudar, mas eu sei o que vai transformar a presença do Senhor de novo em nosso casamento. Oh Senhor, nosso Deus e Pai, nos faz nos unir de novo, nos faz nutrir um no outro essa alegria, esse amor, essa chama se reacenda. Tudo aquilo que foi colocado entre nós perca toda a sua força, toda essa estrutura de oposição, toda essa barreira que nos tornou inimigos um do outro, tudo aquilo que nos fez por alguns instantes nos trocar, que isso seja falido nessa noite e caia por terra, no nome do Senhor que nos constituiu casados, unidos, felizes, em harmonia, vivendo uma vida leve, sem essas cobranças que ferem, sem aquilo que machuca a alma. Eu não posso ser tão egoísta mais para essa pessoa que mais me tolera na vida, que mais me entende e que mais quer o meu bem. Meu Deus, quebra o coração de pedra e nos dá um coração de carne, para que possamos entender qual o teu desejo, as tuas vontades sobre nós, que não sejamos mais insensatos e que venhamos nos olhar nos olhos e nos apegar de coração de verdade. Que o nosso contato e comunhão nessa noite seja contemplado pelo Senhor em nome de Jesus. Dê um beijo, um abraço nessa pessoa tão especial que você escolheu. Quando você vem ao meu encontro, isso me faz lembrar de que o Senhor também vem ao encontro de sua noiva. E quando nós nos ligamos e nos unimos, nós, assim como uma árvore, vamos passar por todas as dificuldades e desafios naturais, mas nada vai apagar o nosso amor, nada vai derrubar essa árvore. A única coisa que pode derrubar nossa árvore são as nossas mãos, se estiverem desocupadas. Mas se elas estiverem ocupadas, elas não pegarão em armas, elas abraçarão e tomarão conta e cuidado daquilo que o Senhor nos deu. Seja abençoado o teu matrimônio, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Jesus, aplauda o Senhor Jesus. Amém. Você pode se sentar. Desejei tanto estar aqui e
criticamente falando, tantas coisas para fazer melhor e diferente, mas eu não serei tão crítico. Eu louvarei a Deus pela oportunidade que nos deu, pela palavra que foi ministrada. Que Deus possa abençoar a tua vida, teu casamento e teu entendimento. Você que de repente veio desacompanhado hoje, mas que você sabe que tem alguém te esperando. Seja uma bênção para esse alguém. E diga o que aprendeu hoje também. Porque nós somos perigosos um para o outro. Não esqueça disso não. Assim como aquele lindo bebê, que eu achei que se eu pegasse no colo, ele seria tão inofensivo, tão indefeso, mas ele ia me fazer mal. Somos maus quando somos egoístas. Somos maus quando somos mesquinhos. Somos maus quando nos tornamos inimigos daqueles que nós devíamos amar. Mas isso é resultado e produto de uma queda. Mas o Senhor, quando entrou na tua vida, te proporcionou uma restauração. E essa restauração te permite hoje ser diferente dessa natureza aí do passado. Seja mais atento, viu? Deus te deu um presente. Cuide dele, cuide dela. Isso. Antes mesmo de cobrar, pergunte: o que eu estou te devendo? Estou te devendo alguma coisa, Denise? Responde não, só agora, Denise. Mateus perguntando para a Ellen: eu te devo alguma coisa? A Ellen responde: não, meu amor, você já paga demais. Você é a bênção que eu quero para a minha vida. Esteja, pergunte para Ana. E aí a gente vai entendendo que de repente nós somos devedores mesmo. E a gente talvez nunca vai pagar a dívida total. Mas vamos diminuir ela. Agora? Esses irmãos estão fé. Isso mesmo, irmão. É legal, é bom, porque depois das nossas palestras, uma grande perspectiva a gente cria, né? Agora eles vão produzir frutos praticando o que aprendem. Agora, né, pastor? Para aguentar essa risada, né? Essa risada é tua, meu irmão. Receba. É isso mesmo. Amém? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Irmãos, no meu agradecimento teve tudo que foi preparado e tudo que está sendo executado, tudo aquilo que foi produzido. Claro que sempre a gente pode melhorar, não é? A gente pode ser mais sensível e olhar necessidades. Mas eu quero agradecer a Deus por tudo que aconteceu aqui. Mas existe também uma dinâmica que a gente vai completar para deixar a gente leve para finalizar. Eu acredito que essa dinâmica vai falar alguma coisa com você. Pastor, não faz isso não comigo. Calma, meu irmão. Não é nada que você vai se sentir acanhado não, tá bom? Eu queria que os casais participassem de uma dinâmica que a nossa irmã, cooperadora de Cleide, pediu para fazer aqui. Vai ser bênção para nós entendermos alguma coisa disso tudo que foi falado por meio de uma dinâmica que nós elaboramos para os irmãos. Graças a Deus, irmãos, amém? Amém. Vocês estão me ouvindo bem, né? Precisa do microfone. Primeiro, eu gostaria de falar que foi uma bênção, um encontro, né? Mais uma vez, uma palestra abençoada. Infelizmente, o meu companheiro não pôde estar presente, que está trabalhando, assim como as demais irmãs, né? Que estão aqui, acredito. E agora eu gostaria de chamar todos os casais para vir aqui à frente, por favor. Os casais na frente. Pastor, quem é casal vem. Quem é casal vem. Aí vamos tentar colocar aqui para a câmera pegar bem. Então, podem passar para lá. Isso. Olha quantos casais, né? A câmera não vai pegar todo mundo, mas vai pegar alguns. A finalização, né? Bênção, viu? É a coroa aqui também.
enquanto ele está colocando a mão no lugar certo, eu vou estar distribuindo uma bala para cada casal. Exclusivamente uma. Ele vai deixar o pedestal, eu quero que ele venha também. Pode. Vai perder a oportunidade dessa bala? Não vai, tem que vir. Cuida lá, né? Faltou ali pro Adriano Henrique. Já chegou? Isso. Não tenho medo não, é só uma dinâmica. Então, essa bala, perdão. Agora vocês vão escolher entre vocês quem vai abrir a bala. No caso. Só que tem um porém. É para abrir ela simplesmente com a única mão. Só com a mão. Não pode encostar no corpo. Não pode encostar no corpo. Ainda não vai abrir, é só para ela estar explicando. Não vai encostar no corpo de maneira nenhuma. Vai só abrir com a única mão e vamos ver. Quem abrir primeiro, amém. Não tem problema nenhum, vamos esperar para o Pode chupar a bala se abrir? Não, só segura. Tá. Espera um pouquinho. Tudo bem? Pode começar. Não pode o companheiro não pode ajudar. Não, o companheiro não pode ajudar. Tentar abrir. Tentar abrir. Vamos ver quem consegue, irmão. De repente alguém habilidoso aqui. Ó. Já abriu, meu irmão? Já. Você também? Não. Então, olha, demorou, mas conseguiu. Já abri. E aí, conseguiu não? Tão fácil. Demorou um pouquinho. Quem já abriu, amém. Não precisa de pressa. Alguns já viram aqui. Foi boa estreia. Já conseguiu? Foi na unha? Gente, a qualidade. Agora, todos já tentaram, né? Já. Alguns abriram, outros não. Agora pode pedir para a companheira ajudar. Mas só com a única mão, tá? Isso, exatamente, dessa forma. Quem não conseguiu abrir, a companheira ajuda. Você segura, a outra pessoa abre. Só com a mão para ver se consegue. E já Conseguiu tem mais? problema. Ó, conseguiu mais. Tá aí o outro lado. Acho que tem que fazer um efeito contrário. Conseguiu aí também, Leandro? Conseguiu? Com ajuda ou sem? Tá difícil. Essa aí tá com cordão amarrado. É, meu irmão, não vou conseguir. Não. Assim, ó, pessoal, quem não conseguiu, não tem problema, até porque eu peguei uma bala bem difícil para... De propósito. De propósito. A conclusão dessa dinâmica, que tem tudo a ver com o que o pastor ministrou hoje, é que um precisa do outro, o tempo todo. Então, assim, não tem necessidade de ter segredos, não tem necessidade de ter coisas que não sejam o casal. Eu falo assim, um tem que ter paciência com o outro. Eu acho que o casal é isso. E essa conclusão dessa dinâmica significa isso. Que vocês continuem fazendo um pelo outro, né? O casal é uma só carne, né? E a palavra diz isso. Então, assim, que
e levamos tudo isso que o pastor falou hoje para nossas vidas, né? Meu marido não veio, mas eu vou levar para ele. E é isso. E fazendo sozinho é não mais consegue. difícil, né? Exatamente. Alguns podem Porque, assim, conseguir, mas é teve difícil. pessoas que conseguiram, tem essa facilidade, tudo bem. Mas os que não conseguiram, precisam, porque pode ser que se fosse outra coisa, também ninguém conseguia. Ou... Verdade, sozinho é mais difícil. Mas agora eu posso pegar a bala dela? Não, eu vou dar uma bala para todo mundo. Aí todo mundo vai ter a sua. Na hora da prova, pode ficar assim, né? Pode juntar um pouquinho. Amém. Assim, ó. Vamos tirar. Para diminuir o espaço. Os casais. Dá para juntar mais para criar a foto, né? Vai um pouquinho na frente. Acho que pegou aí. Melhorou mais, né? Pode juntar mais um pouquinho só. Vamos lá brincar, amigo. Aí. Aí, foi. Boa. Irmãos, Agora que lá, Deus. a outra lá, a outra câmera. Não foi. Não?